Oi, meu povo, tudo bem? Olha nós aí de novo. Hoje nós vamos encerrar a lição sobre antropologia, parte 2 de antropologia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a imagem de Deus no ser humano, de acordo com a página 148 aí da sua apostila. Quando nós falamos a imagem de Deus no ser humano, nós lembramos do momento da criação. Deus criou lá Gênesis, né? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Então é interessante, e nós já falamos sobre isso, a questão dos valores morais, né, que Deus colocou no ser humano. Mas é interessante, gostaria de ler uma frase que está aqui na apostila, na página 148, que me chamou a atenção. Ele diz assim: enquanto criaturas feitas à imagem de Deus, fomos feitos para ser como Ele. Portanto, quanto mais entendermos de Deus, mais entenderemos de nós mesmos e vice-versa. Somos, por exemplo, criaturas morais criadas com um senso inato do certo e do errado. Isso é um reflexo do senso perfeito que Deus tem do certo e do errado. É exatamente isso. No fundo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos os valores morais que Deus colocou em nós, não é? Ele é perfeito. Ele é perfeito. Os seus valores morais não erram jamais. Já os nossos, né, por causa do pecado, que é uma matéria que é a nossa matéria da próxima aula, nós vamos falar sobre a questão do pecado. E nós caímos, então infelizmente, nós perdemos. Mas fomos criados assim. Então eu achei muito, muito legal isso aqui. Aí ele diz, né? Quanto mais nós aproximamos de Deus, quanto mais nós estarmos perto de Deus, mais nós vamos entender a nós mesmos. E é verdade, não é? Porque o próprio Deus, ele vai falando pra gente. Ele vai dizendo lá, olha, Leísa, você está errada nisso, nisso, nisso. Leísa, você tem que consertar nisso, nisso, nisso. Assim como você, cada um de nós, né, pessoal? Bem, aí na página 149, ele vem falando sobre a questão da queda do homem, não é? E você, como eu já falei, né, eu sempre falo, procure usar o seu material didático aí, a sua apostila, porque vem os textos. Aqui no vídeo não dá tempo da gente ler todos os textos, né, porque os nossos vídeos, as nossas aulas, as nossas videoaulas são mais curtas, mas os textos estão aí. Você procure ler os textos bíblicos, pegue sua Bíblia e confirme aí na sua Bíblia, tá bom? Ele vem falando dessa questão da queda, ele vem falando dessa questão da imagem e semelhança, e nós, infelizmente, nós acabamos por perder a imagem e a semelhança moral por causa do pecado. Aí ele vem dizendo aqui, né? No entanto, nem tudo está perdido. A boa notícia é que a imagem de Deus está sendo restaurada. Deus redime os seus filhos através de quem? Através de Jesus. E nós vamos falar sobre isso aqui agora. Porque ele vem falando a queda. O ser humano cai no pecado e rompe com Deus. Essa imagem e semelhança, né, essa intimidade que a gente tem com Deus, ela caiu por causa do pecado. No momento que o homem, ele caiu, né? Então aqui ele vem falando sobre isso, sobre a queda. Na página 149. Lá em Gênesis 3, nós vamos perceber o momento que o homem caiu. Nós sabemos, nós conhecemos a história, nós conhecemos a palavra. Então, Satanás tentou realmente e conseguiu ludibriar a Eva, né? Então, usando a serpente, Satanás, através da serpente, nós conhecemos a história. E ele deturpou aquilo que Deus falou. Deus falou para não comer daquela árvore, o fruto daquela árvore, a única árvore, né? Tinha assim, ó, de frutos e de árvores no jardim, mas aquela árvore era a única que eles não deveriam provar. E era essa a ordem de Deus. E Satanás veio colocando uma dúvida na cabeça de Eva. Foi isso? Mas não foi isso que Deus disse? Tentando deturpar. E é assim até hoje, não é, queridos? É assim até hoje.
O diabo, ele é muito sujo. O diabo, ele deturpa aquilo que Deus falou. Foi assim com Jesus. Ele pegou a própria palavra de Deus e usando contra o Senhor Jesus. Por isso que vocês que me conhecem sabem como eu amo a palavra de Deus e como eu digo sempre, né? Como eu sempre digo, precisamos estudar a palavra para não cair na lábia de Satanás, porque Satanás conhece a palavra, mas nós devemos conhecer mais do que ele, né? Precisamos conhecer mais do que ele. Então, foi isso que aconteceu. Ele ludibriou, enganou a Eva através da própria palavra de Deus, deturpando o sentido da palavra de Deus, né? Então, aí veio o quê? A queda. A queda. E aí nós conhecemos aqui quais foram as penalidades. Aí aqui na página 149, ele vem falando aqui. Com isso vieram as consequências, né? Tudo que o homem faz tem consequência. E a questão do pecado foi a mesma coisa, só. Foi a mesma coisa. Quais são as consequências, né? A serpente, o que aconteceu? Você vai rastejar e você vai você vai morrer com a paulada na cabeça, né? Pancada na cabeça. Todo mundo sabe que uma cobra, para ela morrer, ela precisa ser aonde? Ela precisa ser tocada na cabeça. Na verdade, então, a serpente iria rastejar para o resto da vida, e realmente acontece isso. Lá em Gênesis 3,14. No verso seguinte, sobre Satanás, né? Criou inimizade entre hostes, as inimizades entre as hostes do mal e os descendentes da mulher. Satanás teria a permissão de infligir em Cristo uma ferida dolorosa, porém não fatal no calcanhar. Satanás receberia uma ferida fatal, que é a cabeça, né? Como nós falamos aqui. Sobre Eva e as mulheres, a dor no parto e a submissão ao marido, né? A dor no parto e a submissão ao marido. Sobre Adão e os homens, a maldição sobre o solo e a morte física e expulsão de Satanás, a expulsão do Éden. A expulsão do Éden. É interessante a morte, né? A morte física. É interessante, querida, a questão do trabalho, que, como as pessoas costumam dizer, Adão já trabalhava antes, tá? Adão cuidava do jardim antes. Então, o trabalho não é uma maldição, né? Ali, ele coloca, né, que o suor do seu rosto, ou seja, ele ia trabalhar muito mais. Se antes ele tinha tudo ali, a tempo e a hora, ele cuidando do jardim, mas tinha tudo a tempo e a hora, com todo tipo de fruto, agora não. Para ele conseguir as coisas, ele teria que ralar e ralar muito mais. Não a função do trabalho em si, né? Mas isso aí é assunto para um outro dia, uma outra palestra, a gente conversa mais sobre isso. Mas o que está aqui é isso, né? É a questão da maldição sobre o solo e a morte física e a expulsão do Éden. E a raça humana? Rompimento da comunhão com Deus, a morte física e a expulsão do Éden. Ou seja, a morte entrou. Até aquele momento, Adão e Eva não sabiam o que era a morte. A partir daquele momento, ia saber. E com isso veio o quê? Tudo isso para nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o resumo, né, da queda do homem. Tá bom, pessoal? Na próxima, nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do pecado. Estudem a apostila, fiquem atentos às informações lá do grupo. Tamo junto. Beijo no coração, até a próxima.